Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Hoje nós vamos ver a quarta parte e última do livro A Gênese. E como nós estamos sempre colocando em nossos programas, esses que nós estamos construindo de fazer resumos do resumo de obras espíritas, estamos vendo agora as obras da codificação, lembrar sempre que nós não estamos fazendo isso para tirar as pessoas da necessidade de ler os livros. Não, precisamos ler. O que nós estamos fazendo aqui é simplesmente tentando mostrar o que cada livro procura apresentar, discutindo um pouquinho os conceitos espíritas em torno disso. É só isso o nosso objetivo. Então você já leu o Livro dos Espíritos, leu o Livro dos Médiuns, leu o Evangelho, aí você leu o Principiante Espírita, mas você nunca leu o livro Céu e Inferno. Aí eu vou falar, olha, o Céu e Inferno acontece assim, tem aquilo outro. Legal. Então você fala, puxa vida, esse livro trata esse assunto, eu vou querer ler. Ah não, esse livro fala, não quero ler esse livro. Bom, tudo bem. Então esse é o objetivo. Um livro de 529 páginas, ou A Gênese, em média, ou seja, você vai perceber que todo livro da codificação, os principais, são todos livros bem densos mesmo, são livrinhos fininhos. O que é Espiritismo, o Principiante Espírita, são dois livros bem fininhos. Tem um livro também que não é pouco conhecido, que o Kardec escreveu, chama-se Obsessão. E ele também é um livro que não é um livro denso, é um livro fininho. Então, pois é, e vamos em frente. Então, lembrando, esse livro foi dividido em 3 partes, a Gênese, os milagres e as predições. No capítulo 1, nós vimos a característica da revelação espírita, depois Deus, o bem e o mal, o papel da ciência, olha, interessante na Gênese, antigos e modernos sistemas do mundo. Então ele vai tratar de uma série de coisas que se aceitavam no passado, e nos dias de hoje isso não faz o menor sentido. De hoje não, na época de Kardec, quando entendia-se que a Terra era o centro do universo e tudo girava em volta, porque quando você sai lá fora você vê isso, né? E tem pessoas que até hoje acreditam que a Terra é o centro do universo. Paciência. Mas aí nós vamos ver que não, que a Terra é apenas mais um planetinha dentro dessa imensidão. Derruba um pouco, né, a vaidade humana. Uranografia geral, há um capítulo só para falar sobre a estrutura do universo, naquilo que era possível ser entendido lá no século XIX. Esboço geológico da Terra, teorias sobre a formação da Terra, revoluções do globo, a Gênese mosaica. Desculpa, a Gênese orgânica, a mosaica é a outra. A Gênese orgânica, ou seja, como que a doutrina espírita e a ciência hoje vê dessa forma também, acontece essa evolução desde os unicelulares até chegar ao homem. A ciência estudou isso com muita profundidade, de uma forma espetacular. Hoje você tem livros tratando sobre isso de forma, assim, difícil de não ser aquilo. Porque tudo a gente sabe que, a gente pensa que é assim, depois com o tempo vê que não é bem assim. Tem mais um elemento aqui nesse contexto. Pois é, mas nos parece que essa gênese orgânica que a ciência apresenta hoje, ela tem um grau de certeza muito grande, porque está baseado em fatos. Hoje, nós temos equipamentos, nós temos condições de se pesquisar com muita profundidade. Não há muito questionamento sobre a evolução das espécies, né? E aí entra na gênese espiritual, como nós falamos no outro programa, que ela é uma gênese de difícil análise, que é justamente o contexto lá na espiritualidade. Ainda requer da gente uma série de aprendizados. A Gênese mosaica, onde Kardec vai explicar por que se fala lá, primeiro dia, Deus fez isso, segundo dia, terceiro dia, e ele vai fazer uma relação
entre essa análise que é feita na Bíblia, no Velho Testamento, com as descobertas científicas de hoje. Caracteres dos milagres, onde a doutrina espírita entende que Jesus não fez milagres. O que Jesus fez é pôr em prática o potencial que ele tem, que é uma coisa que foge totalmente ao nosso entendimento. A força que ele tem para manipular energias, fluidos, a capacidade dele de ver um doente e entender tudo o que está ao seu redor, suas vidas passadas, seus compromissos. Então é um negócio bastante profundo, essas características dos milagres. Os fluidos também foi um outro assunto bastante interessante, tratando sobre o mecanismo do fluido, dessas energias que fluem de um lugar para o outro, de uma pessoa para outra. E aí ele entra nos milagres do Evangelho. Como que esses milagres operam? Justamente em cima daquela primeira análise das características dos milagres. E no dia de hoje nós vamos trabalhar 3 assuntos. Primeiro, teoria da presciência. Como é que é isso? Quer dizer que então as pessoas já sabem o que vai acontecer, os espíritos já sabem o que vai acontecer? Então, acontece assim. Na verdade, não, eu posso, eu tenho a liberdade, eu tenho o meu livre-arbítrio, e eu venho para a vida e eu tenho o que cumprir na vida. E eu posso tomar iniciativas, como nós tomamos. Num dado momento da minha vida, eu achei melhor eu ir para lá do que ir para cá. Só que dentro de um contexto, esperava-se que você fosse por aqui. Mas nas coisas que a vida vai levando, eu decidi ir por aqui. E isso muda uma série de fatos. Eu tinha que ter um relacionamento com alguém, eu decidi que não quero mais, eu quero ter com aquele outro alguém. Então as coisas vão mudando. E há algumas características entre determinismo e livre-arbítrio que é importante a gente entender. Livre-arbítrio todos nós temos, vamos fazer o que a gente quiser. Agora, o determinismo também existe. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante. O determinismo é um quarto, como esse aqui eu estou aqui. E eu estou determinado a ficar dentro desse quarto. Eu posso fazer o que eu quiser, eu não saio desse quarto. Esse quarto é amplo. Ele é gigante, esse quarto, é muito grande, tem tudo aqui dentro. E o livre-arbítrio? É o que eu vou fazer dentro desse quarto, estou livre. Então você vem com determinadas características físicas, que pouca coisa você pode mudar. Você vem com características de capacidade mental, que você muda, você aperfeiçoa. Você vem de um determinado pai, uma determinada mãe. Isso já foi pré-preparado na espiritualidade. Mas a mãe pode ser, num dado momento, chegar e falar, não vou dar luz. E provoca um rompimento dessa gravidez. Ela pode. Então quebrou-se um processo. Então quando ele fala da teoria da presciência, é que os espíritos de altíssima envergadura, eu não estou falando dos espíritos que estão aqui no nível que nós estamos, eles também não sabem como nós não sabemos. É provável que muitos dos mentores que a gente fala também não estão cientes de uma série de coisas. Porque eles estão num patamar um pouco acima da gente, estão. Mas há espíritos que estão muito acima, mas muito. Que tem uma capacidade de análise muito grande. Então, aquela história. Presciência. Se o médico perguntar para você, você fuma? Fumo. Bebe? Bebo. Você come comidas que faz mal para a saúde? Opa, direto. Você pratica algum exercício físico? Nada. Bom, não precisa ser bidu para saber que essa pessoa vai ter problemas. Pode não ter, mas a possibilidade é muito grande. Ele, nesse capítulo, ele faz um comparativo interessante. Enquanto você está na base da montanha, teu ângulo de visão é pequeno sobre as coisas. Na medida que você vai subindo essa montanha, você vai enxergando mais longe. Então, na verdade, não é que você sabe o que vai acontecer, mas a tua capacidade de absorver o que está acontecendo
para, de uma certa forma, ter uma presciência do que pode ocorrer. E a partir daí, eu vou tomar providências. Mesmo na área profissional, você está seguindo um caminho de um trabalho. Você sabe que se você fizer assim, isso vai dar problema. Eu sou da área de eletrônica. Então eu sei que determinados tipos de circuitos, se eu não obedecer determinadas condições, eu já sei o que vai acontecer lá na frente. Eu sei perfeitamente o que vai acontecer lá na frente. Porque, olha, eu não posso fazer desse jeito, eu estou fazendo. Existe um risco muito grande. Então é por aí. E aí vem as predições do Evangelho. No Evangelho vai ter uma série de contextos de predições, onde ele vai discutir isso, analisando em cima de um contexto lógico e racional. Pois é. Só que isso é muito profundo, porque nós estamos analisando com a nossa capacidade imediata. Nós não estamos analisando com uma visão muito mais acima. Dá para fazer vários comparativos. Duas crianças conversando sobre um assunto e você chegar perto, você tem uma capacidade de enxergar as coisas melhor que eles. Você vai dizer, não é assim que vai acontecer. Como não? Não. Isso vai acontecer assim. Porque você tem uma visão maior das coisas. Então não é que tudo já está preparado e nós não... Bom, então vai viver para quê? Nós vamos se dedicar para quê? Se está tudo preparado, já está tudo escrito, já está tudo feito. Não. Pelo menos a lógica racional que o Espiritismo me ensina me diz que não está. E o último capítulo vai falar sobre são chegados os tempos, justamente desse momento que o planeta está passando, que é a mudança planetária. Então ele vai ter um capítulo para lembrar-nos de que o planeta foi um planeta primitivo, onde os espíritos aqui abordados eram extremamente primitivos, provavelmente nós estávamos nele, né? E nós fomos evoluindo no processo cognitivo, no sentimento, na relação humana. Isso nós fomos evoluindo. Chegou um ponto em que nós passamos para um planeta de expiações e provas. Esse planeta de expiações e provas, ele vai ser exatamente aquele em que nós estamos vivendo hoje, onde há a lei de causa e efeito bastante contundente. Nós vamos receber aquela coisa toda. Até nós adentrarmos a um planeta de regeneração, que estamos caminhando para isso. Onde vai continuar existindo dificuldades, onde vai continuar existindo uma infinidade de problemas, mas não no nível que nós temos hoje. E esse planeta de regeneração continua evoluindo a um planeta de regeneração muito mais suave, tranquilo, de pessoas verdadeiramente se amando, se respeitando, para entrarmos lá na frente num outro tipo de planeta, um planeta feliz, onde todos são felizes, onde existe uma participação de todos, não uma coisa imposta, tem que ser assim. Não, as coisas vão acontecendo naturalmente. Pois é. E aí, esse lindo livro chamado A Gênese é um livro que nós deveríamos ler. É uma aventura. Esse livro é uma aventura. É uma aventura nos meandros da Terra, na evolução da Terra. É uma coisa espetacular quando ele vai falar sobre fluidos, sobre os milagres. As três gêneses, espiritual, mosaica e a gênese orgânica, vamos dizer assim, né? Então eu estou olhando aqui, que eu tenho um resumozinho. O esboço geológico da Terra é um capítulo fascinante para a gente estudar. Agora, tem que lembrar que há certas colocações científicas nesse livro que nos dias de hoje é questionável, tá? O que nós vamos absorver desse livro são os conceitos. Os conceitos não, mas ele vai falar lá de algumas coisas dentro do contexto da astronomia que hoje a gente sabe que não é bem assim. Mas
era a mesma coisa, por exemplo, você pegar Jesus. Ele não podia, naquela época, falar certos conceitos psicológicos profundos, de análise psicológica, de ciências, de química, de física, de biologia. Ele não podia falar naquela época, não havia condições de se entender. Então ele falava o quê? Aquilo que era a realidade daquele momento. E assim tem que ser. Por isso que o Kardec disse, a obra não está concluída. Então quem é que vai mexer nessa obra? Não sei se nós temos pessoas capacitadas para tal. Eu sei que eu não tenho essa capacidade para mexer numa obra desse naipe. Mas se nós nos juntássemos um grupo grande, uma coisa séria, não dá. Por que não? Porque nós temos um problema na atual conjuntura da humanidade, que são envolvimentos políticos, seus interesses. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, precisa se esperar um momento em que o planeta esteja mais equilibrado. E aí sim, pode-se pensar em vamos melhorar. Não é atualizar, vamos melhorar, vamos acrescentar um material nessa obra divina chamado Espiritismo. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até o nosso próximo programa Espiritismo em Nossas Vidas, aí já com a obra Céu e Inferno. Até mais, pessoal. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre.